Querida, bom dia, como é que nós estamos? Mais uma vez aqui no Tributo em Pauta, gravando essa aula, no caso será a nossa segunda aula, certo? Hoje nós vamos falar sobre a classificação dos tributos. Seguinte, olha, várias e várias são as teorias, certo? Vamos te dizer que são duas classificações, três, quatro, enfim, mas a doutrina dominante diz o seguinte: a classificação dos tributos são cinco: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Eu denomino como contribuições especiais até mesmo para diferenciar da contribuição de melhoria, ok? Vamos falar primeiramente sobre os impostos. Vamos lá? Ó, seguinte, os impostos, eles estão descritos no artigo 16 do CTN, certo? Eu quero que tu pense o seguinte: a primeira coisa que tu vai pensar quando vem na tua cabeça a palavra imposto é o seguinte: não tem nenhuma vinculação com a atividade estatal. O imposto, gente, ele transmite riqueza. Ou seja, o fato gerador do imposto não é o que o Estado está proporcionando para ti, mas é o que você demonstra como contribuinte. Ou seja, ele está intimamente ligado com a tua riqueza. Quando eu falo que é um imposto não vinculado, porque ele não está vinculado a uma atividade estatal. O Estado não precisa fazer alguma coisa para que você pague o imposto. Por que que tu vai pagar IPTU? Porque você tem uma casa. Por que você vai pagar IPVA? Porque você tem um carro. Então, por que que você vai pagar imposto de renda? Porque você ofere renda. Então, o imposto, ele vai demonstrar, ele vai caracterizar o que? Uma expressão de riqueza. O fato gerador é o que você demonstra como contribuinte, certo? E Mariana, a base de cálculo, ele vai estar dimensionado economicamente. Vamos supor, exemplo, o imposto, o IPTU, certo? Qual é a base de cálculo do IPTU? É o valor venal do teu imóvel, é o valor da venda do teu imóvel. O valor daquele imóvel vai ter o quê? Uma alíquota que vai expressar o IPTU. Então, essa é a base de cálculo do exemplo que eu dei, IPTU. Então, nunca se esqueça: é uma atividade que não está vinculada ao Estado, certo? E ele vai expressar uma riqueza do contribuinte. Imposto, artigo 16 do CTN. Gente, taxas, artigo 77 do CTN. Agora, diferentemente dos impostos, a taxa está extremamente, totalmente vinculada ao quê? A uma atividade estatal. Poder de polícia, serviço público específico e divisível, ou seja, você tem que ser reconhecido pelo Estado. O Estado vai direcionar aquela taxa especificamente e divisivelmente para aquele contribuinte. Então, diferentemente dos impostos, sabe para quem está sendo prestado o serviço, ou seja, para quem é o contribuinte. E ele é o quê? Específico e divisível. Gente, sempre pensa nisso: taxa, específico e divisível. Detalhe: cada ente federado, ele pode o quê? Ele tem a competência de cobrar a taxa. O Estado, o município, a União, eles têm o quê? Competência tributária para efetuar a cobrança da taxa. Eu quero que você também entenda o seguinte: olha, a Constituição, ela diz o seguinte, que serviços específicos que o Estado tem que oferecer, não há necessidade, não há legalidade da cobrança da taxa. Saúde, segurança, educação. É tanto que tem uma súmula vinculante número 12 do STF, dizendo: olha, taxa de mensalidade para a universidade pública é totalmente legal, porque é um serviço prestado pelo Estado. Lembrando, taxa específico divisível, poder de polícia, prestação de serviço público, ok? Contribuição de melhoria, artigo 81 do CTN. Quem é que pode cobrar, Mariana? União, Estados, municípios, DF, essa galera todinha aí pode efetuar a cobrança. Agora eu vou te dizer, ou melhor, eu vou te dar um exemplo para tu entender isso perfeitamente, o que é uma contribuição de melhoria. Seguinte, olha, eu moro numa rua, certo? Onde tem várias casas e tal e tudo, né? Só que o asfalto da rua, ou melhor, não tem asfalto na rua. É barro mesmo, entendeu? Então minha casa, ela tá valendo tipo em 60 mil. Mas basicamente isso, porque assim, a rua onde eu moro, ela é extremamente deteriorada. Ela não tem iluminação pública e tal e tudo, enfim, né? Ela é bastante precária. Ok. Só que aí o Estado vem e faz assim algo muito bonito naquela rua. Coloca piche, faz um parquinho, coloca arborização e tal e tudo. Então, minha casa de 60 mil
ela passou para 100 mil, gente, que tudo! Então, essa é o quê? É uma contribuição de melhoria que o Estado vai poder te cobrar, né? Por quê? Porque tua casa teve o quê? Uma valorização imobiliária. Só que detalhe, como é que isso é efetuado? Como eu estou te dizendo, é um custo de uma obra no qual há uma valorização imobiliária. O Estado, ele tem que te dizer o seguinte, olha, Estado, município, DF, União, ele tem que fazer o seguinte, ele tem que dar publicidade de todos os gastos que ele fez. E detalhe, você também pode impugnar os itens desse gasto. Vamos supor, ele botou uma madeira bem aqui que foi R$100. Poxa, mas aquela madeira bem ali, no mercado, ela é vendida por 50. Então, há várias impugnações. Talvez seja por causa disso, de publicidade, de impugnações e tal, que essa exação não é muito vista em nosso país, certo? E detalhe, o STF, ele já disse o seguinte, que é um fato gerador misto. Por que misto, Mariana? Porque ele precisa do quê? Da realização da obra e da valorização imobiliária. Por isso que o STF entende que é um fato gerador o quê? Misto. Precisa da obra e precisa do quê? Da valorização imobiliária. Empréstimos compulsórios. Pensa comigo, olha, quem é que pode efetuar essa cobrança? Somente a União. Artigo 148 da Constituição Federal. E quais são as possibilidades para que o empréstimo compulsório venha a ser cobrado pela União? Seguinte, gente, guerra, externa ou sua iminência, calamidade pública e, investimento público de caráter relevante. A arrecadação, ela está vinculada a essa característica instituída pela lei. Ou pode ser guerra, calamidade ou investimento público de caráter relevante. E como eu falei, olha o seguinte, ela tem que ter o quê? A promessa de devolução. Conforme STF, quem é que pode, como eu já falei, né, a União que cria. Por meio de quê? Por meio da lei complementar. Então, a sua finalidade é o quê? Gerar recursos frente a essas situações. Quais situações? De novo, vou repetir. Guerra externa ou sua iminência, calamidade pública, investimento público de caráter relevante. Contribuições especiais. Eu denomino de contribuição especial, por quê? Porque eu faço uma diferenciação, certa nomenclatura, da contribuição de melhoria. Ela se subdivide em 3 espécies, certo? Primeiramente, a contribuição social. Seguridade Social e outras contribuições sociais. E ao exemplo eu te dou o quê? O INSS. Contribuição da intervenção do domínio econômico. Quais são esses, Mariana? É o que as empresas pagam de Sebrae, INCRA e até mesmo o que os postos de combustíveis pagam no CID Combustível, certo? Contribuição de interesse de categoria profissional econômica. Gente, a anuidade dos conselhos. Eu, por exemplo, pago o quê? A anuidade do AB. Quem é médico paga a anuidade do CRM. E o custeio de iluminação pública. Gente, seguinte, o fato gerador dessas atividades são as que pertencem a cada grupo, entendeu? Eu quero te dizer o seguinte, a princípio, essa contribuição especial, ela é cobrada por quem? Ela é instituída por quem? Pela União, certo? Só que ela tem o seguinte, ela tem 2 exceções. Quais são as exceções, Mariana? A contribuição da iluminação pública. De quem é a competência para a cobrança? Do município. Como a gente já sabe, quando a gente vê na nossa conta de energia, certo? E a outra exceção, ela diz respeito a contribuição da Seguridade Social dos estados, municípios, DF, União, sobre os seus segurados, ou seja, as aposentadorias e as pensões. Geralmente, servidor público, ele não contribui, certo, para o INSS, ele contribui para o fundo do município, para o fundo do estado, esse tipo de coisa, certo? Essas cobranças, elas buscam fomentar a sua categoria. Nunca se esqueçam disso. E detalhe, o legislador ele vai dizer o seguinte, que essas contribuições, elas não podem alterar o seu destino. Ou seja, sob pena de retirar o espírito daquela contribuição. Entenderam? Gente, seguinte, se inscreve no canal, dá um like aqui se você gostou da aula. Qualquer coisa, também me segue lá no Instagram, Tributo em Pauta. Qualquer pergunta, como eu já falei, pode mandar aqui que a gente, se souber, responde, tá certo? Beijos e queijos. Tchau!